No decorrer de participação em sessão da Câmara dos Deputados, após ser convidado a prestar esclarecimentos por supostas ameaças ao deputado federal Luiz Miranda, Onyx Lorenzoni, ministro de Bolsonaro, destrinchou o gravíssimo esquema dos governos petistas para o financiamento de ditaduras e o desvio de bilhões de reais dos brasileiros com a finalidade de fortalecer regimes totalitários de esquerda. O ministro encetou: compreendo essa desesperada e contínua tentativa de querer enxergar corrupção em um governo onde não há corrupção sistêmica. É completamente diferente do que assistimos nos governos Lula e Dilma, onde a corrupção era um meio de ação governamental ligado ao Foro de São Paulo. Nesta atuada, Onyx explanou: Lula e Dilma enviaram 17 bilhões de dólares pelo BNDES para fazer obras em governos de perfil socialista e comunista, tanto na América Latina quanto na África. Através de quem? Odebrecht, OAS e outras. Como era o pacote do Foro de São Paulo? Levavam financiamento, obras públicas, marketing do João Santana e o dinheiro era brasileiro. Quando exercia a Casa Civil, fui obrigado a pagar um cheque junto ao ministro Paulo Guedes para pagar os juros do dinheiro que não foi pago por esses países. Sabe quanto foi? 450 milhões de reais. Braga Neto teve de assinar outro no ano passado e mais um vai ser pago neste ano. Esse é o débito do governo petista. É um sistema orgânico real. Agora é fantasia. Dessa maneira, ele voltou a retrucar Luiz Miranda de forma contundente. O que me indignou e indignou todo o governo Bolsonaro é a denúncia baseada em uma série de suposições fantasiosas. O perito criminal, conhecido há muitos anos em São Paulo, atestou: o deputado Luiz Miranda diz que mandou esse invoice. Como? De que maneira? Está escrito aqui dia 22 de março. No procedimento em que vem sendo feita a apuração pela Polícia Federal, essas coisas vão aparecer. Creio que a perícia da Polícia Federal vai se debruçar. Se ela confirmar, não restarão mais dúvidas de que era uma grande fantasia. Estou usando essa palavra respeitando um colega parlamentar. Poderia usar outra palavra. Agora, não tem como voltar atrás, pois ele disse que levou o invoice. Tem a perícia, vão esclarecer esse fato. Por que havia uma luta incessante para buscar vacinas? A equipe do general Pazuello foi a responsável para que o Brasil se tornasse o primeiro lugar no mundo em vacinação. Tirando os produtores de vacinas, China, Índia e Estados Unidos, me apontem um país do mundo que vacinou mais pessoas que o Brasil. Não existe. Já temos mais de 110 milhões de brasileiros vacinados. Todos os sistemas de controle do governo Bolsonaro funcionaram. Não saiu R$1 do Brasil sem ter a vacina em mãos. Existiram muitas narrativas de quem queria fazer negócio. Quanto mais as investigações avançarem a cada dia, isso ficará mais claro. Assista. Eu agradeço muito a intervenção do delegado Éder Mauro, porque ele coloca a nossa discussão no escopo em que ela foi feita a convocação. Eu sempre disse, sempre defendi, quando presidi comissões aqui nessa casa, quando fui relator, que o convite ou a convocação para o ministro de Estado é uma honra estar nessa casa. Nós devemos todas as explicações em respeito às pessoas que nos trouxeram aqui e em respeito às pessoas que elegeram, né, aqueles que estão no Poder Executivo ou aqueles que, nesse momento, compõem a oposição. Eu compreendo, deputado Léo, deputado Jorge Sola, essa desesperada e contínua tentativa de querer enxergar a corrupção num governo onde não há corrupção sistêmica. É completamente diferente do que nós assistimos nos governos do presidente Lula e Dilma, onde a corrupção era um meio de ação governamental, ligado ao Foro de São Paulo. Eu vou dar um exemplo aqui que é inegável, porque é um fato. O governo do presidente Lula e o presidente Dilma enviaram 17 bilhões de dólares pelo BNDES para fazer obras em governos de perfil socialista ou comunista, tanto na América Latina quanto na África. Através de quem? Odebrecht, OAS e outras que tais.
E como era o pacote do Fórum de São Paulo? Eles levavam o financiamento, levavam as obras públicas, levavam o marketing de João Santana, por exemplo, e o dinheiro era brasileiro. Tanto é verdade que quando eu exerci a Casa Civil, deputado Álvaro, eu fui obrigado a assinar um cheque, junto com o ministro Paulo Guedes, porque só para orientar, existe uma junta de execução orçamentária, que é a função do ministro-chefe da Casa Civil e do ministro da Economia, ou do ministro da Fazenda, dependendo da modelagem do governo, para poder pagar o juro do dinheiro que não foi pago por esses países. Sabe quanto foi, deputado José Nelton? 450 milhões de reais. O hoje ministro da Defesa, Braga Neto, deve ter assinado um cheque igual ou um pouquinho maior no ano passado. E o atual ministro da Casa Civil, junto com o Paulo Guedes, vai assinar outro agora em agosto desse ano, daqui menos de um mês. Porque este é o débito de se fazer negócios em cima de uma visão ideológica ou em cima de um processo de corrupção. Como todo mundo sabe, o Brasil inteiro conhece, está confessado, está restituído o dinheiro, em parte, né, por conta das grandes empreiteiras que fizeram parte de um sistema orgânico. Os amigos do PT gostam muito da organicidade. Isso é orgânico, isso é real. Era real. Aqui é fantasia. E eu explico com bastante tranquilidade, com bastante clareza. Surgiu um fato... Bom, primeiro, eu concordo integralmente com o deputado Jorge Sola em relação àquele primeiro invoice, que é esse que está aqui, ó. Esse invoice nós apresentamos porque era o único disponível e tinha sido apresentado pelo deputado que fez a denúncia. Não fomos nós que criamos esse invoice. Nós também desconfiamos, deputado, de por que o Madison estava deslocado para um lado, em vez de estar alinhado. Eu mesmo tinha feito tenho até hoje as anotações iguaizinhas da senadora Simone Tebet. Essa palavra em inglês está errada aqui, essa palavra está colar, aqui não está constando corretamente o nome do aeroporto, aqui não está constando... O senhor está correto, mas isso era o que tínhamos. Foi isso que foi apresentado pelo cidadão que fez a denúncia. E nos incomodava, por quê? Porque nós já tínhamos a informação de que esse processo foi um processo corrigido, como eu disse no início, o invoice é uma proposta, quem dá a autorização final, muito menos era, aqui vem uma coisa fantasiosa, porque o meu irmão impediu que houvesse isso ou aquilo, isso é uma mentira. Ele não tinha nenhum poder funcional para fazer isso, não dependia de nenhuma assinatura dele, porque quem ia dar a autorização depois da emissão da licença inicial, que é o que realmente dá cabo a uma importação, era a Anvisa, e esse servidor não trabalhava na Anvisa. Simples assim. Então nós tínhamos isso, e se vocês prestarem atenção, eu até separei, está aí gravado, eu sempre falo, suspeita, vamos pedir, vamos encaminhar, não tem nada afirmativo. Existem palavras mais duras em relação à figura do deputado? Sim. São 7 mandatos parlamentares, todos nós usamos da força da retórica. O deputado Léo eu já vi em plenário, usa, deputado Sola também, já tivemos embates em rádio, televisão, jornais, e usamos da palavra um pouco mais forte. Mas em nenhum momento ela foi desrespeitosa, em nenhum momento ela foi para agredir. E veja como é interessante, no governo de Vossas Excelências, o PAD era o primeiro procedimento para um servidor público. Sabe o que é que criou um procedimento preliminar, antes do procedimento administrativo e disciplinar? Governo do presidente Bolsonaro, através de uma portaria do ministro da CGU, que estabeleceu um procedimento que hoje é padrão, deputado Léo e deputado Sola. Precisa primeiro fazer uma averiguação preliminar, que é o que está acontecendo, para verificar se as suspeitas são consistentes, se tem materialidade, para depois evoluir para um PAD. Então, o governo que há pouco foi acusado de prejudicar os servidores públicos, ao contrário, criou um estágio, criou um nível que hoje é obrigatório de se fazer uma apuração preliminar. É uma portaria de número 8, do início de 2020.
Então, quando na entrevista eu falo, vamos solicitar que se abra um PAD, tá? Primeiro, eu só posso pedir, né? Porque eu não sou presidente da República, só quem determina no presidencialismo é o presidente. Segundo, mesmo que assim fizesse, nós não fizemos, a CGU abre primeiro um procedimento preliminar de apuração. Então, os direitos dos servidores estão ampla e plenamente salvaguardados. E só para informar, eu sou filho de um servidor público de carreira. Meu pai foi auxiliar de inspeção no frigorífico Harmony Livramento, há mais de 70 anos atrás. Depois ele foi escrevente datilógrafo, quando se faziam as coisas com a caneta e não com o computador. Depois ele foi ser professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e terminou como professor titular de cirurgia, para muita honra nossa, da Faculdade Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho um respeito profundo pelos servidores públicos, eu aprendi a respeitar e valorizar através do trabalho do meu pai. Mas eu queria aqui, porque o que me indignou e o que indignou a todo o governo foi o fato de que havia uma série de situações e de uma denúncia baseada em suposições absolutamente fantasiosas e, em algum momento, hoje, cada vez eu fixo mais essa compreensão em mentira. Por quê que eu digo isso? Primeiro, porque há um perito, o senhor Lourenço Parodi, perito criminal, conhecido aqui em São Paulo, um homem que tem muitos e muitos anos de perícia criminal, que ele fez essa perícia, e eu vou ler aqui a página 26, dizendo o seguinte: isso permite afirmar que, à luz de tudo quanto observado e analisado acima, falando dos invoices, né? Nenhum funcionário do Ministério da Saúde teve acesso em data anterior ao dia 22 de março de 2021 ao arquivo denominado PI on Letterhead PDF, que contém o documento proforma invoice em formato PDF reproduzido na figura 13, cujo código hash é SAA 256. E ali depois vem o código escrito aqui. Além disso, a empresa que era oficialmente a representante da Bharati Biotech, ela fez uma ata notarial. Todos que estão aqui, que têm familiaridade com o direito, sabem que ninguém faz uma ata notarial para se acusar ou para produzir prosa contra si. Só se faz uma ata notarial quando se tem convicção absoluta de que está com a verdade e com a certeza. E o que ele diz nessa ata notarial? Exatamente que só foi no dia 22. Então, o parlamentar que fez a afirmação, ele disse em alto e bom som, nós temos a gravação, que quando ele esteve com o presidente, ele levou uma série de documentos, mais um invoice. Como? De que forma? De que maneira levou esse invoice? E agora, se os senhores tiverem atenção, eu procurei ampliar a apresentação que o parlamentar fez na CPI, aonde ele demonstra o tal do invoice. O que está escrito aqui, dia 22 de março? É melhor pegar esta aqui antes. É uma troca de mensagens que o parlamentar apresentou lá entre ele e o seu irmão, o servidor público, o deputado Léo. E aqui ele demonstra o seguinte: invoice da vacina, o irmão, e diz no texto, na gravação que está aqui, que ele circulou esses pontos, que eram os pontos, como corretamente o deputado Jorge Sola identifica, de que tem graves dúvidas ou diferenças ou coisas que chamam a atenção, e diz, daquele rolo, aqui está escrito o nome do parlamentar, né? Daquele rolo. E aí e o irmão responde, está aqui o áudio, e ele diz, cara, isso é crime, muito rolo. E aí isso foi feito precisamente às 16h37
Segundo o laudo pericial, o invoice chegou às 10h21 daquele mesmo dia no Ministério. E aí ele manda ao ajudante de ordens da Presidência da República, o Diniz, às 16h42, ou seja, exatamente 5 minutos depois, o mesmo invoice. Então, um documento que hoje todos nós sabemos, nós não sabíamos isso lá no dia da entrevista, nós nos valemos inclusive do documento apresentado pelo denunciante. Hoje nós sabemos, e aqui hoje, pela manhã, lá na CPI, a senhora Emanuela Medrades afirma que no dia 22 de março, às 10h21, chega esse conjunto de documentos no Ministério da Saúde. E ela desafiou a dupla de irmãos para fazer a cariação com ela. Portanto, o que nós temos claramente aqui? Nós temos uma história, até em respeito, né, ao nosso colega, eu vou dizer que ela é só fantasiosa. E vou mais além. No dia da CPI, o senador Marcos Rogério questiona ao servidor, perguntando: quando ele foi na CNN com o primeiro invoice, é o seguinte, Kiel, você informou ao seu irmão que depois da primeira invoice, as demais foram corrigidas? Sim ou não? Luiz Ricardo Fernandes Miranda: não. Ah, não? Então você induziu o seu irmão? Responde Luiz: induziu a quê? Senador Marcos Rogério: a cometer um crime. Não, ele. Aí ele para um pouco e responde: eu não respondo por ele. Não, porque se você vai para a televisão dizer que a primeira era uma fraude, tendo a segunda e a terceira corrigido tudo e saneando o processo, aí o irmão responde: ele apresentou, acredito, tem que perguntar para ele o que foi levado ao presidente. Como poderia ter sido levado ao presidente? Eu tenho dúvidas. Porque nós temos uma perícia, nós temos uma ata notarial e vamos aguardar, porque eu tenho certeza que no procedimento que vem sendo feita a apuração, que já foi aberto aí pela Polícia Federal, tanto a pedido da PGR, quanto a pedido aí do próprio Ministério da Justiça, essas coisas vão aparecer. Basta, eu creio que a perícia da Polícia Federal se debruçar sobre a perícia desse perito, que se ela confirmar, eu acho que aí não resta mais nenhuma dúvida de que era uma grande fantasia. E eu estou dizendo essa palavra respeitando um colega parlamentar. Poderia falar outra palavra. Por outro lado, é importante lembrar que o TCU, está aqui o documento, deputado Sola e deputado Léo de Brito, foi uma representação feita pelo nosso colega Alessandro Molon, em relação exatamente ao contrato feito na aquisição pelo Ministério da Saúde da vacina Covaxin, através da Bharat Biotech. Eu vou ler dois itens, o 107 e o 108. No entanto, não existe elemento suficiente que caracterize o suposto sobrepreço apontado pelo representante. Haja vista que as diversas vacinas são produzidas similares, mas diversos, e que, portanto, podem ter custos de produção diferentes. Os quantitativos adquiridos de cada vacina também não são os mesmos, portanto, há diferenças entre volumes adquiridos. C. O valor da Covaxin, apesar de superior à das demais vacinas, não se mostra significativamente maior do que as demais. E aí no 108, na conclusão, e eu vou inclusive deixar esse texto aqui para que depois os parlamentares possam verificar. Diz assim: do exposto, mais uma vez ressalta-se que não existem elementos suficientes que caracterizem o suposto sobrepreço apontado pelo representante na aquisição da Covaxin.
Uma coisa tem que ser entendida aqui de uma vez por todas. Se o presidente me der mais um minuto só para terminar. Vamos tentar explicar como é que funciona. Vou pegar aqui o último invoice, então, né? Que é o invoice verdadeiro, tá? Então, isto aqui, o emitente, que é lá o comprador, seja qual for, manda para o Ministério. Para que isso serve? Isto aqui serve para emitir uma LI. Como isso funciona? Isso vai lá para aquele departamento de logística, passa pela pessoa que fiscaliza o contrato, vai para a emissão da Velog, que é uma empresa que cuida aduaneira lá do Ministério. Ela emite a licença de importação e o que ocorre? Esse documento ele é enviado à Anvisa, que é quem dá autorização ou não para a importação. Não é nem o Ministério que decide isso. Portanto, existe um vendedor, existe um comprador e existe um autorizador. O autorizador se chama Anvisa. Esse é o procedimento. Então, quando nós temos aquela condição fantasiosa de dizer que, e agora não tem como voltar atrás, porque disse que levou o invoice ao presidente. Hoje existem seríssimas dúvidas, porque há uma perícia, há uma ata notarial dizendo isso. Eu tenho certeza que as investigações que serão feitas vão esclarecer esse fato. Por outro lado, por que havia uma luta incessante para buscar vacinas? Porque a equipe do general Pazuello, e que era secretário executivo, o coronel Elcio, elas foram as responsáveis para que o Brasil ocupasse o primeiro lugar no mundo em vacinação. Por quê? Se nós tirarmos os produtores de vacina, China, Índia e Estados Unidos, me apontem um país do mundo que vacinou mais pessoas que o Brasil. Por favor. Não existe. As vacinas começaram na Inglaterra, que era um produtor de vacina, em 8 de dezembro. No Brasil, em 17 de janeiro, se não faço a memória. Nós já temos mais de 110 milhões de brasileiros vacinados. Nós temos mais de 150 milhões de doses de vacinas distribuídas. Já estão vacinando, deputado Léo, pessoas de 35 anos, 36, 37, 38 anos, dependendo das cidades brasileiras. Portanto, o Brasil fez um esforço gigantesco. Qual era o objetivo da Covaxin? Se nós olharmos a planilha, e todos os senhores têm isso à disposição, as grandes quantidades de vacina vieram para o Brasil em maior volume a partir do mês de maio, junho, e as grandes quantidades estão sendo agora. Julho, agosto, vai ser junho, julho, agosto, setembro, outubro. Aí serão os grandes quantitativos de Pfizer, de Janssen, de todas essas vacinas. Havia um espaço entre o mês de março e o início de junho, onde nós tínhamos poucas doses de vacina. E o esforço era buscar uma vacina que pudesse preencher. Se nós formos lá no contrato, o que diz o contrato? 20 milhões de doses seriam distribuídas em abril, maio e junho. É isso. Por isso que havia aquele empenho em buscar ter essas vacinas no Brasil, que por problemas do fabricante, elas nunca chegaram. Por outro lado, mas esses recursos que foram empenhados recursos de alguma... Eu já vi gente dizendo que isso foi, que tirou dinheiro daqui, tirou dinheiro dali. Pelo amor de Deus, tinha 20 bilhões de reais preparados para adquirir vacinas. Esse recurso, ele é dessa medida provisória dos 20 bilhões. Não tirou dinheiro de lugar nenhum, senhores e senhores. E deputada Bia Kicis. Portanto, veja bem, se nós buscarmos hoje no site da Bharat Biotech o preço de venda interna para hospitais privados da Índia, sabe quanto é em dólar, deputado Léo e deputado Sola? 16 dólares. O Brasil comprou a 15. Quer dizer, fez um contrato a 15, né? Porque não comprou, porque não veio. E por que não veio? Porque a empresa não cumpriu as questões sanitárias. É isso. Agora, do ponto de vista da correção, da legitimidade, tem um outro dado que é importante ser lembrado aqui. No início do nosso governo,
entre os meses de março e abril, nós iniciamos um processo de estruturação de núcleos de integridade nos ministérios. Os dois, eu me lembro que eu era chefe da Casa Civil, a proposta foi minha junto com a CGU. Inclusive nós temos decretos a respeito disso, criamos um comitê de combate à corrupção dentro do governo. E os dois primeiros núcleos foram um no Ministério da Agricultura e o outro no Ministério da Saúde. Lá no Ministério da Saúde foi uma divisão de integridade. Então, todos os sistemas de controle do governo Bolsonaro, do governo que eu represento, eles funcionaram. O contrato foi rigorosamente dentro do cenário mundial. Segundo, com uma cláusula de segurança e garantia, não pagou adiantado, não saiu R$1 do Brasil sem ter a vacina em território brasileiro, precisava cumprir todas as normativas da Anvisa e foi tudo preparado para que assim acontecesse. Agora, que existem muitas narrativas de pessoas que queriam fazer negócios, pessoas que imaginavam que iam ganhar dinheiro, isso é da natureza humana. Agora, os sistemas de controle de freios do governo do presidente Jair Bolsonaro não permitiram que nós gastássemos nenhum real indevidamente. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. E quanto mais as investigações avançarem, eu tenho certeza que cada dia isso ficará mais claro para a população brasileira.